Fernanda, não estamos te ouvindo. Boa tarde. Agora, você está me ouvindo? Está muito baixo, Fernanda. Se puder falar mais alto aí, aproximar do microfone. No celular. Então, boa tarde. A gente vai falar sobre um pouco da luta estudantil. E eu vou passar a palavra para o Ramon Almeida. Ramon? Oi, gente, boa tarde. A Fernanda teve alguns problemas no microfone. Isso acontece, problemas, né, do IAD. Então, eu vou passar a palavra para o Ramon. Ramon, pode ficar à vontade, tá bom? Oi, gente. Vocês me... Caso tenha algum problema, eu vou pedir a todos e todas aí para me mandarem uma mensagem aqui, porque onde eu estou aqui está chovendo bastante também. E a internet... Primeiro, gente, me apresentar, né? Meu nome é Ramon Almeida, sou estudante de História e atualmente estou
Primeiro que é um prazer estar aqui, né? Tô vendo aí a galera mandando aí de etc. Fiz meu ensino só que no IF de Juiz de Fora, no IF Sudeste MG, campus Juiz de Fora. Fiz meu ensino médio integrado ao curso de Filosofia. É sempre um prazer aqui estar participando de atividades junto com a galera dos IFES. Então, sempre muito gratificante aí. Me sinto voltando às origens. Então, muito obrigado aí pelo convite e também muito obrigado por estar aqui hoje. Então, gente, acho que a ideia hoje é a gente discutir um pouco sobre as novas perspectivas, né? Sobre os novos desafios do movimento estudantil, do que a gente pode estar enfrentando, no que a gente vai enfrentar no próximo período, como que a gente... Me escutando, gente? Eu vi que o Edson mandou aqui. No início da sua fala, Ramon, estava meio ruim para entender, mas agora tá melhor. Aí, Tá melhor. caso piore, eu te aviso. Tá bom, Maria Clara. Mas então, basicamente me apresentei, disse que é um prazer estar aqui, porque também sou estudante de IFE, fiz meu ensino médio junto ao ensino integrado, né, junto ao técnico, no Instituto Federal também, então é sempre um prazer estar aqui hoje. Mas vou tentar falar mais perto aqui para ver se melhora para vocês. Mas eu acho que o desafio aqui hoje é também da gente debater um pouco sobre quais que são as perspectivas do movimento estudantil, quais que são os novos desafios do movimento estudantil, como que ele vai se organizar no próximo período, que eu acho que é importante a gente discutir um pouco aqui hoje. Como bom estudante de história, eu acho que é bom a gente fazer um apanhado, né, do que foi, né, quais foram as principais lutas do movimento estudantil. Acho que não se dá para pensar no movimento estudantil sem citar um pouco da trajetória, principalmente antes da ditadura e no começo da ditadura militar brasileira. No final do governo Jango, muito se discutia como se daria a educação superior e a educação técnica naquele momento no nosso país. E o movimento estudantil, né, os estudantes viram a necessidade também de se organizar melhor, justamente para estar pautando quais que seriam, como se organizaria o futuro da educação pública brasileira. Foi nesse momento que começaram a surgir políticas públicas, como os restaurantes universitários, os bandejões, que começou a pipocar, já vinha numa crescente desde o governo Getúlio Vargas, mas a implementação de uma série de escolas técnicas pelo país, uma série de universidades, isso fez também com que isso se espalhasse, se interiorizasse pelo país, né? Já que, num primeiro momento, as nossas universidades e os cursos superiores existiam apenas na cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, e eram escolas separadas, né? Escola de engenharia, escola de medicina, escola de direito. Então, já o século XX foi muito proveitoso pelo avanço da educação pública no nosso país, para a educação técnica superior, mas também, principalmente, para o começo, né, da sua popularização. Você tem ali o começo de uma entrada, né? Não só a elite começava a estudar, mas também a classe média, alguns filhos de trabalhadores, naquele momento, começavam a ingressar na universidade. E os estudantes se mobilizaram e se debruçaram naquele período, principalmente para também fazer parte desse debate, para dar a opinião deles, o que eles acreditavam para as universidades, o que eles queriam. E foi muito importante também para que as mobilizações da UNE e da UFES começassem a se massificar mais, começassem a brotar em todo o território nacional. E naquele momento também foi de suma importância para a consolidação das nossas universidades. Da ditadura militar, o movimento estudantil começou a jogar um grande papel na resistência a essa ditadura militar e na defesa da democracia. E aí vai se ter uma grande perseguição aos estudantes, né, no Brasil, tanto os estudantes da UNE quanto os secundaristas, a Federação dos Estudantes de Escolas Técnicas também naquele momento vai para a ilegalidade, justamente por causa
dessa posição de defesa da democracia, que o movimento estudantil sempre foi muito convicto, e também vai sofrer bastante, de certo modo vai se desorganizar com a prisão dos seus principais líderes pelo país, e aí a gente vai conseguir ter a volta e a reorganização do movimento estudantil somente no fim da ditadura militar brasileira, com a anistia, e aí a gente vai ter a reorganização da UBS, da UNE, o surgimento da FENET, a reorganização do CEAS, DEAS, os DCEs. Então, é nesse momento que o movimento estudantil volta, de fato, a respirar no país e que os estudantes passam a se organizar novamente. Os estudantes cumpriram e jogaram um grande papel nas disputas das pautas da educação, né, no momento ali da Constituinte, e para derrotar de vez a ditadura militar brasileira, né? Hoje, por exemplo, no Chile, ainda está se discutindo o fim da Constituição de Pinochet, e aqui no país a gente conseguiu superar ela, a Constituição da ditadura, já com o fim, né, da ditadura militar. Então, isso foi uma grande conquista, inclusive dos estudantes brasileiros, que começaram a pautar que as universidades começassem a ter um orçamento maior, tivessem políticas públicas de assistência estudantil, como o fortalecimento dos restaurantes universitários. Começou também, naquele momento, a se discutir o fomento à ciência e à tecnologia, que naquele momento era muito escasso no nosso país. Naquele momento que a gente vai começar a pensar no CNPq, na FAPEMIG. É nesse momento que a Associação Nacional de Pós-Graduandos começa a ganhar uma força maior, para se debater que, para a gente ter um país desenvolvido, a gente precisa também fazer pesquisa, a gente precisa ter oferta de mestrado, de doutorado. Então, a NPG já começa a jogar um grande papel naquele momento. E aí, depois disso, a gente vai ter a eleição do Collor e os estudantes protagonizando um grande papel, que é os protestos dos caras pintadas, justamente pedindo a saída do Collor, que vinha sofrendo com grandes escândalos de corrupção, também com uma série de outras polêmicas, como confiscar o dinheiro público dinheiro dos brasileiros que estavam na poupança para usar para o governo federal. Então, os estudantes foram linha de frente, e naquele momento os caras pintados conseguiram derrubar um presidente da República, justamente por acreditar que o projeto dele não era o melhor para o país, mas principalmente porque ele tomava atitudes antidemocráticas e também tinha sido comprovada os seus atos de corrupção. Logo após isso, a gente entra no governo Fernando Henrique Cardoso, em que se teve uma matriz também de corte de verba agressivo nas nossas instituições públicas federais que envolvem a educação. Os estudantes jogaram um grande papel naquele momento para que as universidades não desaparecessem, para que elas não fossem privatizadas. E aí, posteriormente, o governo Lula e Dilma, a luta foi pela ampliação, pela implementação dos institutos federais, para que os campos começassem a se interiorizar mais, porque o máximo de interior que se chegava eram cidades de 500 mil habitantes, e ali o movimento estudantil se debruçou para que em cidades com mais de 40, mais de 30 mil habitantes já se tivesse uma política de implementação de campos dos institutos federais, para que as universidades tivessem suas expansões, políticas de assistência e permanência estudantil. Então, é uma rápida contextualização aqui do que o movimento estudantil esteve, né, durante a nossa história, presente nessas lutas estratégicas. E agora, o movimento estudantil ganhou uma grande repercussão novamente no começo do governo Bolsonaro, justamente pela matriz, né, daquele momento econômica do governo, apontar um corte de gastos para as universidades, para os institutos federais, para a ciência, para a tecnologia. E esse corte de gastos ele era justificado para o conjunto da sociedade, que nas nossas universidades, nas nossas escolas, não se fazia ciência, não se fazia tecnologia, não se desenvolvia educação, mas se fazia balbúrdia. Isso gerou uma grande revolta entre nós estudantes, que ocupamos a maioria das ruas do país, justamente indo contra esses cortes agressivos que inviabilizavam uma série de funcionamentos dentro das nossas universidades, mas que, acima de tudo,
para provar para o restante da sociedade, para disputar essa narrativa que, de fato, o que a gente faz dentro das nossas universidades, do Cefet, dos institutos federais, é ciência, é pesquisa, é desenvolvimento do nosso país. Então, a gente foi também na rua para defender o nosso local, né? O que a gente faz, a nossa profissão, os nossos estudos. Então, isso foi de suma importância. Bem, chegamos na pandemia. E o que traz, né, o movimento estudantil de perspectiva para a gente? O primeiro ponto foi estar lutando para que a gente tivesse condição de estar acompanhando as aulas nessa nova realidade, já que foi se dado que a pandemia não seria ali uma rápida quarentena, não seria apenas alguns dias que as escolas ficariam sem aula. A gente passou, então, a pensar como que a gente suavizaria essa pena e como que a gente faria com que os estudantes começassem a estudar, continuassem estudando. Então, no primeiro momento, o adiamento do Enem foi muito importante. Depois a gente lutou para políticas de permanência e assistência estudantil, como disponibilizar aparatos tecnológicos para os estudantes, para que as instituições disponibilizassem celulares, notebooks para os estudantes que não tinham acesso, mas também, principalmente, disponibilizar o acesso à internet, né? Uma internet de qualidade, já que a gente passa aperto, mesmo às vezes tendo uma internet boa em casa, uma internet cabeada, a gente não consegue acompanhar porque acontece algum imprevisto, a internet cai, então não teria como, por exemplo, ficar acompanhando a aula com chip pré-pago, que não desse a menor condição para a gente acompanhar. Então, foi sobre isso que os estudantes se debruçaram nesse período, e a gente ainda continua, né, com esse desafio, né, de como que vai ser a nossa nova realidade, mas também sempre visando qual que vai ser o desafio do movimento estudantil no pós-pandemia, como que vai ser essa nova cara do movimento estudantil, o que será do movimento estudantil no pós-pandemia. Acho que é uma questão muito importante da gente estar debatendo aqui hoje. Eu acho que o primeiro momento é conseguir fazer com que os estudantes, né, façam uma boa transição, já esperando, né, que de fato a gente consiga aí, finalmente uma vacina e que a gente consiga voltar à normalidade nos nossos institutos federais, nas escolas, nas universidades. E aí a gente precisa garantir que as políticas de permanência e assistência estudantil continuem até o fim dessa transição, e também é importante se debater como que vai ser o pós-pandemia, né? Muita gente gostou do método remoto, muita gente defende o método remoto, mesmo para o pós-pandemia, por achar que esse é um método mais barato, enfim, que se pode gastar menos com a educação, né? Muita gente enxerga ainda a educação como gasto, não como investimento público. Então, é importante que a gente fique atento, que vai surgir esse debate, vão querer aumentar, com certeza, o número de cursos à distância, diminuir o número de cursos presenciais, e a gente sabe que isso causa um grande impacto, né, para a sociedade. Primeiro, que muitos estudantes não conseguem... Desculpe Pode falar, Maria. Mas pode concluir, por favor. Estou finalizando, Maria. E voltando, só para terminar, que essa transição de como que a gente vai conseguir fazer essa volta e de ficar atento nesse debate. Acho que não deixar que cursos presenciais acabem, também estão sinalizando para o próximo período um corte de verbas agressivo, principalmente para as instituições federais, então é preciso ficar atento também para não deixar que esse corte de orçamento passe. Também é comum uma contradição no seio do governo federal de colocar que investir em Instituto Federal e investir em universidade atrapalha a educação básica. Pelo contrário, o que a gente precisa é de uma amplificação, mas sem cortar o investimento nessas instituições públicas federais, principalmente ensino técnico e ensino superior. Então, acho que essa também é uma grande perspectiva que a gente vai ter aí para o próximo período. Enfim, gente, por enquanto é só, acho que eu me alonguei bastante. Espero que não tenha sido muito chato. E qualquer coisa, estou aqui, vocês podem estar me perguntando. Obrigado. Sua fala foi ótima, Ramon. Muito obrigada. E agora eu vou passar a fala para o Arthur.
Arthur, pode ficar à vontade. E aí, gente, boa tarde. Espera só um momentinho que eu vou ligar aqui. Meu vídeo aqui. Pronto. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Arthur. Queria primeiro agradecer, né, o convite da Maria Clara e também do professor Josué pela participação aqui hoje com vocês. Eu sou estudante do Cefet aqui em Belo Horizonte. Construo a FENET, né, Federação Nacional de Estudantes de Escolas Técnicas, como diretor de comunicação na entidade. E eu acho que esse debate, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, porque acho que eu estou um pouco longe, não? Acho que tá bom, né? Vocês falem aí. Acho que dá, sim. Mas então, gente, esse debate acho que é muito importante. Eu queria colocar mais na minha apresentação. Ah, tá. Só um momento, gente. Pronto, voltei. Se não estiver aparecendo a imagem, é isso mesmo, gente. Ah, certo agora, né? Beleza. Então, Arthur. oi, beleza. Queria iniciar mais a minha apresentação falando um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo em 2020. É um ano que, no geral, né, ele é atípico por conta da pandemia, mas eu queria trazer alguns elementos que colocam que, politicamente falando, né, no movimento estudantil, nas nossas lutas, é um ano tão movimentado, tão agitado, quanto que a gente tem vivido no último período, né? Inclusive por conta do avanço dessas lutas no movimento estudantil mesmo. E aí, inicialmente, falando mesmo sobre as próprias limitações orçamentárias, né? A gente, o ano passado, vivenciou um momento de bloqueio no orçamento dos estudantes, e que nesse ano, logo no começo, já não foi diferente. A gente já iniciou o ano com um determinado bloqueio, e que a gente já sabia que desde o começo do ano isso seria uma pauta que, dentre tantas outras, a gente precisaria pautar, né? A gente precisaria nos organizar. E aí, acho que depois, com a pandemia, por exemplo, uma outra pauta surgiu, que foi a questão do Enem, né? No momento em que o governo Bolsonaro, através do Ministério da Educação, ainda quando o Weintraub era ministro, colocou para os estudantes, né, para os jovens e adultos que querem entrar numa universidade, que prestam vestibular, a necessidade de fazer um Enem, mesmo com todas as escolas do país fechadas por conta da pandemia. E aí teve um processo de luta, né, que inclusive os grêmios se organizaram junto com as entidades estudantis
pautando pelo adiamento do Enem, entendendo que nem todo mundo teria as condições de estudar nesse momento, principalmente por uma questão de acessibilidade, mas também entendendo que não era o momento da gente colocar, fazer com que esse espaço do vestibular seja ainda mais elitizado, né? E é uma defesa que o governo Bolsonaro, que o Ministério da Educação tem, né, de inclusive colocar nas propagandas, nas divulgações do Enem, como se todo mundo pudesse, e não só isso, mas que seria um teste, né, para selecionar as pessoas, para selecionar aqueles que são mais capazes, né, e que por capacidade esse governo entende que são aquelas pessoas que têm condição, que têm grana, que estão em espaços de elite, assim, né? Então, isso foi um momento delicado, assim, no que a gente viveu logo no começo da pandemia, mas que não foi somente isso, né? Acho que é importante destacar, por exemplo, a própria questão do ensino remoto. O ensino remoto emergencial, ele hoje, que é prática em praticamente toda a rede de educação, seja nos IFES, nas escolas estaduais, nas universidades, ele vem com uma defesa muito grande por esse governo, porque, no geral, né, o ensino remoto, ele tem os seus riscos, né? Ele tem um risco de ser utilizado como ferramenta máxima, como ferramenta única da educação. E a gente preza, né, para uma educação presencial, para uma educação que tenha troca, né? Para atividades de laboratório, por exemplo, que tem na maioria dos cursos técnicos dos institutos, práticas, né? Então, e que o ensino remoto não consegue dar conta disso 100%, né? A gente sabe disso. Mas faz parte de um plano ideológico, faz parte de um plano político desse governo, precarizar, né? Tornar a educação mais precária, tornar a educação de menos qualidade, e o ensino remoto está nessa esteira. Então, o ensino remoto que nesse momento do mundo, assim, surge como uma questão emergencial, uma questão de necessidade, mas que para esse governo a gente tem que se atentar muito, porque ele surge como uma política, de fato. Eles defendem isso, defendem que o ensino, que a educação tem esse nível de precarização. E a mesma coisa acontece com os professores, com os servidores dos institutos, né? Que têm que fazer jornadas de trabalho que são superiores ao que acontece no ensino presencial, por exemplo, né? E ainda nessa linha de raciocínio sobre os servidores, sobre os professores, por exemplo, a gente viu também acontecer nesse período um ataque muito grande aos servidores através de uma reforma, que é a reforma administrativa, que na prática serve para poder retirar direitos desses trabalhadores, né? E na figura, né, de uma oposição ao governo Bolsonaro, são essas pessoas que estão como a principal figura, né, de oposição. São grande parte deles os estudantes e os servidores da educação. A gente vê também acontecer um momento de ataque à ciência e tecnologia, não só por uma questão de investimento, né, de falta de investimentos, na verdade, na CAPES, na FAPEMIG, na CNPq, mas também por um negacionismo científico, né? Ao tratar a doença, por exemplo, de Covid-19, como se fosse uma gripezinha, como se a própria ciência e a tecnologia, né, não tivesse que desenvolver vacinas e estudos para superar esse momento também. Então, existe uma linha também política, ideológica, que caminha nesse sentido, de negar a ciência e a tecnologia. Ao mesmo tempo, também, a gente vê acontecer defesas de projetos para a educação, como é o caso do Futurice. Eu não sei se todo mundo aqui soube ou está lembrado do ano passado, no momento que o ministro da Educação, Weintraub, apresentou uma proposta, né, de praticamente privatizar as nossas instituições federais, né, de fazer com que o investimento privado fosse parte do Instituto Federal. E isso na prática faria que, por exemplo, algum espaço na nossa escola, no nosso instituto, como, por exemplo, um auditório, pudesse ter como associado uma empresa privada. É como se o auditório que tem no Instituto de Piuí
fosse agora do Bradesco. Então, agora o Bradesco ele pode colocar agenda, colocar eventos que teorizam muito mais a empresa do que necessariamente o instituto. E isso é uma maneira de privatizar também a educação, né? Nesse caminho que segue uma linha, né, de precarizar, de tirar investimento, de tirar a qualidade, até chegar a esse processo de privatização. Então, tudo isso é uma linha política ideológica mesmo desse governo, né? E acho que não dá também para deixar passar batido outras duas questões. A primeira que é ainda em relação ao orçamento. A gente tem avaliado, tem estudado, tem nos preparado para, inclusive, organizar uma luta contra isso, que é de que no ano que vem os institutos federais vão ter o menor orçamento dos últimos anos. O que isso significa na prática? A gente sempre, quando fala de corte, de bloqueio, a gente fala que os nossos laboratórios, que as nossas estruturas na escola não vão ter melhorias, né? Não vão ter manutenção, não vão ter novas compras de aparelhos, por exemplo. Mas na pandemia isso é ainda pior, porque esse tipo de bloqueio orçamentário, de diminuição do orçamento, faz com que necessidades que são mais fundamentais ainda na retomada das aulas depois da pandemia, como, por exemplo, álcool em gel nas salas, sabão líquido nos banheiros, papel, toalha nos banheiros, tudo isso não vai não vai ser comprado por conta de um limite orçamentário. Então, a gente precisa atentar muito a isso no ano que vem, se atentar muito a isso, na verdade, até o final deste ano, assim, para poder organizar uma luta onde a gente denuncia esse tipo de situação que o governo vem impondo para a educação, e aí, mais especificamente, falando para a educação dos institutos federais. No geral, ainda, sobre esse ano 2020, numa perspectiva de avaliar, né, o governo, a gente teve uma ameaça à democracia, alguns meses atrás, e que, na verdade, né, é frequente no governo Bolsonaro, quando, inclusive, várias pessoas foram para as ruas para poder denunciar o caráter fascista do governo, né? E que agora, também, com a questão das eleições nos Estados Unidos, o Bolsonaro volta a fazer pronunciamentos de ataque à democracia, inclusive de um ponto de vista internacional falando, né? A gente vê também uma prevalência, tipo assim, um interesse muito maior do governo em dar dinheiro para quem já tem muito dinheiro, para os ricos, para os empresários, quando a gente vê que nesse período de pandemia, quem mais lucrou foram as pessoas que já estão muito ricas no país, enquanto a gente vê uma maioria de pessoas tendo que sobreviver praticamente mês após mês com R$ 600, que é do auxílio emergencial, e que hoje ainda é menor e que logo mais não vai existir mais, né? No momento em que as coisas, as contas, alimentos do dia a dia ficam cada vez mais caros, então tudo isso caminha nessa linha de raciocínio. Tem a destruição do meio ambiente, também imagino que todo mundo acompanha a situação no Pantanal, da Amazônia, entre outros também, e episódios já marcantes também do Bolsonaro de LGBTfobia, de machismo e de racismo. O que eu quero dizer com tudo isso, tem mais uma coisa também, que são as intervenções nos institutos federais, né? É um momento que a gente viveu de 2019 até esse momento agora, em que o governo Bolsonaro ele tenta colocar na diretoria dos institutos, como reitor, como diretor-geral, né, depende de onde, como isso é chamado, pessoas que não foram democraticamente eleitas pelos servidores, pelos professores e pelos alunos. Então, é o exemplo do Instituto Federal de Santa Catarina, do Instituto Federal no Rio Grande do Norte, do Cefet no Rio de Janeiro, onde hoje estão interventores, que são pessoas, né, que estão lá para, na verdade, seguir a linha que o governo Bolsonaro vem impondo para os institutos, e que estão lá, na verdade, de uma maneira antidemocrática, né, acabando, inclusive, com a autonomia que nós temos hoje de poder eleger os nossos diretores. Então, isso também é importante destacar. E eu falo tudo isso porque a gente vê que tem vários processos de luta que acontecem e que aconteceram em 2020.
Nesses processos de luta, a gente precisou e a gente conseguiu se organizar, né? Acho que um deles é o adiamento do Enem, né? Então, foram tuitaços, foram mensagens para parlamentares, foram inúmeras reuniões de grêmios para poder garantir uma campanha nas redes sociais e, em parte, nas ruas também, para poder garantir esse adiamento. E que, no final das contas, a gente teve alguns saldos positivos. O primeiro que foi, de fato, um adiamento, mesmo que a gente não interprete que janeiro é o melhor período para acontecer, e também a queda do Weintraub, porque tudo isso fez com que a gente desgastasse tanto o governo, desgastasse tanto o Ministério da Educação, que o Weintraub teve que pedir para sair. Então, é uma vitória para a gente, é uma vitória também como a gente conseguiu crescer, fortalecer a imagem dos institutos federais na sociedade, fazendo com que as pessoas, nossos pais, familiares, nossos vizinhos, as pessoas da nossa cidade entendessem que a ciência e a tecnologia como de uma pandemia, por exemplo, e que essa ciência e tecnologia são produzidas por nós no Instituto Federal. Então, é uma vitória também para a gente, né? Ao mesmo tempo que isso tudo representa um desmantelamento, uma diminuição da imagem do Bolsonaro na sociedade. Então, são os escândalos com Queiroz, são os escândalos com a própria família dele, são os pronunciamentos e as formas como a gente no movimento estudantil denuncia isso, que façam que tudo isso, todo esse resultado tome essa proporção. Para poder... Arthur, desculpa Oi. te interromper, mas conclua, por favor. Beleza. Para poder finalizar, inclusive, a gente enxerga que a gente teve desafios, assim, né? Foi um processo de muita luta, algumas vitórias, algumas lutas que a gente ainda está enfrentando e vários desafios, principalmente por conta das atividades acontecerem remotamente. Então, as reuniões, as assembleias que acontecem nos grêmios, nos estudos, não rolaram esse ano, né? Os eventos naturais também dos grêmios, as semanas de combate, de consciência negra, a semana de combate à LGBTfobia, de visibilidade lésbica, tudo isso a gente teve que se adaptar ou então não aconteceram. Ao mesmo tempo, também, os encontros do movimento estudantil deixaram de acontecer nesse período. A gente, na FENET, inclusive, a última atividade que nós fizemos antes da pandemia, né, antes de fechar tudo, foi uma plenária nacional de grêmios, que é um momento onde a gente reúne os grêmios do país para poder convocar, para poder chamar o Encontro Nacional de Estudantes de Ensino Técnico, que é um encontro que acontece de 2 em 2 anos e que ele serve para poder eleger a nova diretoria da FENET, né? Serve para poder aprofundar esses debates no movimento estudantil, junto com os grêmios. E a gente teve um momento de pensar que não era o momento de fazer o encontro, por exemplo, porque a gente não ia conseguir gerar essa discussão, gerar uma qualidade no debate com os estudantes, assim. Então, isso também foi uma deficiência que a gente teve. As manifestações de rua que não rolaram, e tudo isso também gera uma certa diminuição, né, das atividades que acontecem dos grêmios nesse período. Então, o que cabe para a gente, acho que pensar, inclusive, nessa discussão, nesse debate que a gente está fazendo aqui hoje, é como manter os grêmios organizados, como manter que essa atividade aconteça, porque as lutas precisam da gente, a gente tem um papel histórico na sociedade por essas lutas. Ramon, inclusive, apresentou vários aspectos da luta do movimento estudantil através da história, na ditadura militar, então a gente sabe que o nosso papel na sociedade ele é fundamental. Então, como que a gente pode pensar, mesmo nesse período, em manter as nossas atividades funcionando. E aí, é mais isso mesmo que eu queria apresentar inicialmente. Qualquer coisa, estou por aqui pelo chat, a gente vai conversando também. Aí eu não sei, ô Maria, pode apresentar o vídeo aqui? Pode sim. Beleza. Porque, gente, eu separei um vídeo que a gente montou da FENET no começo desse ano, que ele apresenta esses aspectos assim, das lutas que a gente travou no ano passado, com uma relação, inclusive, do que a gente está fazendo hoje. Assim. É um vídeo que ele marca também a FENET, que fez 9 anos esse ano, uma entidade nova, mas de muita combatividade, muita luta por aí. Então, eu selecionei ele para vocês conhecerem um pouco mais e também dar uma animada para quem está com saudade aí de ir para a rua, de se manifestar
nesse período. Deixa eu abrir aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Digam aí no áudio. Arthur, estamos vendo sua tela assim, é só aumentar a tela e dar o play. Tá, beleza, então. O livro liberta o homem, auto-voa largamente, cria nele um senso crítico que instiga a seguir em frente. Um indivíduo informado não pode ser enganado por qualquer tipo de gente. Então o plano escolhido foi justamente o povo a oportunidade de conhecer e pesquisar, pois país alienado se reina discurso fraco e é fácil manipular. A ideia da educação estende a oportunidade de ver os pobres incluídos dentro das universidades. Hoje sofrem ameaças, sendo as verbas cortadas com tanta disparidade. Lutaremos pelos IFs, pelos UFs e companhia, pelo bom ensino público contra essa covardia. Não podemos nos calar e ver os grandes tirar direito da minoria. Nessa rima desse cordel, grito com indignação ao governo que apoia tamanha obstinação e ainda escolho lutar até o fim para salvar a nossa instituição. E a voz dos ifianos correrá pelos Nordeste, mandando um grande recado para esse filho da peste. Mude sua posição, respeitar a educação, tira a mão do meu IF. Pula, sai do chão, quem defende educação. 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 Bolsonaro vai cair, Bolsonaro vai cair, vai cair, vai cair. 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 Eu digo não à intervenção, eu luto 17. Eu digo não à intervenção, eu luto 17. Eu digo não. É isso, gente. Valeu. Obrigado aí. Muito obrigada pela fala, Arthur. Foi muito bom. E agora eu vou passar para o Caio. Pode ficar à vontade. Certo. Todo mundo consegue me ver? Conseguimos sim. Ah, tá. Bom, eu sou Caio Duarte, da União Colegial de Minas Gerais. Sou estudante do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Nossa Senhora Auxiliadora.
de Pará de Minas. E esse momento de pandemia, na verdade, trouxe à tona antigos desafios que às vezes deveriam ser mais valorizados e que nós já estávamos trabalhando nele, como também novos desafios que nós devemos utilizar ele para mover a educação para frente no momento de pós-pandemia. Uma das grandes conquistas que foi feita durante a pandemia foi, com certeza, a questão do Fundeb. Com certeza, a questão do Fundeb foi uma das mais importantes apoiadas, porque foi a regularização total deste fundo, mesmo que ainda estejam tentando cortar ele, ou então utilizar ele para maus gastos, nós seguimos firmes em apoiar totalmente a integração desse fundo e a valorização dele nas nossas escolas e grêmios e todos os outros. Outras questões também que foram muito abordadas durante a questão da pandemia foi a questão de quantos alunos conseguiam ter acesso à internet. Apesar de que não era um assunto assim tão valorizado antes da pandemia, a questão da internet, da tecnologia, veio a se tornar muito importante durante a questão de pandemia e é um tópico que nós devemos também levar ele para pós-pandemia. E como alguns já tinham tratado antes, de levar eles para trazer esse apoio depois da pandemia, porque a questão tecnológica e de internet e a própria ciência também, né, porque nós não apoiamos a ciência empírica, é uma coisa que deve ser levada para pós-pandemia, deve ser valorizada, porque milhares de estudantes estão sem internet e acesso à tecnologia de qualidade. E uma coisa que o governo vai tentando muito, acho que desde que o governo Bolsonaro entrou em questão, que antes havia alguns cortes, mas quando ele entrou, veio o Weintraub, acabou a questão dos fundos e outros estava querendo derrubar tudo, então finalmente conseguimos tirar o Weintraub. E mesmo que o nosso ministro da Educação não seja dos melhores atualmente, e ainda faça muitos cortes, ainda sempre é um bom progresso. Acho que nessa questão da educação nós devemos também pensar sobre a questão tanto dos cortes quanto as escolas cívico-militares, porque as escolas que não estão tendo os fundos e o dinheiro cortado estão transformando em escolas militares, estão transformando os nossos alunos e transformando a educação como uma questão do Ministério da Defesa e não uma questão da educação para todos, o que é extremamente errado, porque as nossas escolas não são centros militares, nem da Marinha, nem da Aeronáutica, e nós valorizamos totalmente a educação. Uma das questões que nós priorizamos muito durante a pandemia foi sobre a questão do acesso do Fundeb e diversas outras que também trouxemos à tona, desde a questão que nós apoiamos igualmente as outras entidades em questão do Enem, que realmente, como foi citado, janeiro não é realmente o melhor momento para se fazer, porque talvez o governo esteja pensando, ou talvez estejam achando que a pandemia acaba no dia 1 de dezembro de 2021, mas não é bem assim. Nós sabemos bem disso. E outra coisa também que nós percebemos muito é que o governo em si está promovendo de forma totalmente desbalanceada a questão da ciência empírica e promovendo falsas notícias, falando e demonstrando como se a educação estivesse em super ordem e que todos os estudantes estão tendo acesso à educação e internet, o governo está levando a todos eles como no incrível mundo de fadas, mas não é bem assim, nós sabemos bem disso. Os estudantes que não tiveram o corte de internet total, porque os pais não tenham mais condições, estão, assim, tendo uma péssima qualidade e o governo não está ligando nem um pouco para isso. Outra coisa também que chegamos bem a essa atenção é da desmotivação dos estudantes, os alunos. 56% dos estudantes, de acordo com as pesquisas feitas durante a pandemia, estão totalmente desmotivados e
temos medo de que corram sair da escola para procurar empregos ou então achar outros métodos alternativos de conseguir dinheiro, porque os pais não têm condições de bancar esses estudantes e muito menos a família no período de pandemia, que está tudo muito caro e só pretende aumentar mais o valor. Então, nós temos medo que esses estudantes saiam da escola e nós temos que promover o mais rápido possível e da maneira mais eficiente possível que seja investida, seja muito bem investido na educação, na ciência e na tecnologia para os nossos estudantes que no momento se veem aos prantos sem saber o que fazer, sem tendo o melhor auxílio estudantil, sem tendo um bom conhecimento sobre o que está acontecendo. E, às vezes, isso deixa o estudante assim totalmente desnorteado e, às vezes, ele não sabe o que fazer e nós temos que promover e dar o apoio e suporte total a esses estudantes. Uma das coisas que nós temos que pensar muito quando for voltar o pós-pandemia é a desigualdade econômica, que, na verdade, assim, mostrou claramente, assim, na cara de toda a sociedade que a desigualdade econômica existe. Nós notamos isso claramente no Enem, que vai ser um dos Enems mais desiguais de todos, que é, basicamente, se você tem condições, faça a prova. Se você não tem condições e não tem um seguro de vida, não tem nada, o problema é seu. E não é bem assim que as coisas funcionam. A educação deve ser igual, deve ser uma boa educação pública de qualidade e nós devemos promover isso para os estudantes. A UBS também promoveu muito o internet para todos, principalmente durante a pandemia, e nós estamos, assim, bem atentos sobre tudo o que o governo está fazendo em questão da educação e estamos lutando veemente para que nada de ruim mais aconteça, mais do que já está no caso. Uma das coisas também que nós notamos muito e que nós vamos levar, sim, à luta é a questão da privatização da educação, que nós não apoiamos de maneira alguma a privatização, porque a educação, como eu já havia dito, deve ser pública e de acesso para todos, ela não deve ser um produto e muito menos um método de aproveitamento de empresas. Ela deve ser aberta, deve ser de qualidade e deve ser de responsabilidade do governo investir nela e não tirar dinheiro para montar obra. Lembrando que, sem investimento na educação agora, quem vai fazer as suas obras no futuro vai ser quem? Se não vão saber nem como fazer uma estrada. Então, precisamos ter dar total apoio para os estudantes, mas também de visão, nós também temos que pensar em ir contra este governo que cada vez mais quer tirar dinheiro da educação, quer fazer a educação de capacho e quer investir em outras coisas e levar tudo como um método político, tudo como uma coisa de ele vai perder, mas sem pensar que nós todos vamos perder. Isso ficou muito claro que, atualmente, o próprio presidente, como todo o governo, está ligando mais para a questão política, depois dele, principalmente, rir na cara das pessoas no Twitter, Instagram, Facebook, falando que, uau, Dória perdeu porque a vacina não ia ser regularizada. Mas aí depois ele ficou com o maior carão, porque agora que eles perceberam que não devem ser usados como método de política, estão voltando a fazer os testes. Percebemos também que o presidente, ele é uma criança chorona e que ele acha que tudo é basicamente uma questão política, que não devemos investir na educação, porque a política não é coisa para estudante, porque a educação é aquilo ali, o estudante que se vire, não é bem assim. E eu também gostaria de deixar bem claro para todos que nada substitui a conexão aluno e professor em sala de aula. Isso é um fato. Nós não podemos, nem com essa desigualdade que ficou bem clara, transformar o EAD como método principal de ensino. Nós devemos também apoiar totalmente que não seja regularizado isso, porque o governo está procurando diversas maneiras para tentar privatizar as coisas e para deixar tudo assim, sem a responsabilidade do governo
E talvez um dos próximos métodos seja transformar a educação primária num EAD, o que não é nada bom para a educação. Tá certo, nós podemos usar o EAD como método de ensino, se o estudante tenha dúvidas, contate o professor, ou etc. Mas não como método primário. Nós não podemos transformar as nossas escolas em telefones e tablets. Nós temos que promover a educação presencial, nós temos que promover o contato também com a sociedade. Mesmo que seja muito boa a tecnologia, às vezes ficar em muito contato também pode fazer mal. Então, os estudantes têm que ter aquele ar livre, poderem se envolver com os outros estudantes nas escolas. E também ter acesso à ciência e à tecnologia nas próprias escolas, já que a tecnologia não promove, assim, virtualmente isso. Os laboratórios virtuais não são tão eficazes quanto os presenciais. Então, nós devemos ter total certeza e foco do que nós vamos lutar. Mesmo que existam milhares de lutas agora, nós devemos pensar principalmente nas questões que vão afetar o futuro das próximas gerações. A nossa está sendo muito afetada agora. E apesar de que nós temos que diminuir sobre as novas definições, eu não sei quem vai estar na presidência futuramente, eu não sei quem vai ser o próximo ministro da Educação, mas eu sei que no momento atual nós estamos, assim, aos prantos e nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar parados de forma alguma. E nós temos que, sim, juntos, todos nós, investirmos em lutar contra esse governo que oprime a educação e tira toda a verba possível que puder. Nós temos que, juntos, todos nós, lutarmos a favor da educação, dos professores que estão, assim, fazendo mágica para conseguir o foco dos estudantes e promover, além das aulas presenciais, que invistam na educação, na ciência, na tecnologia para os nossos estudantes. Bem também como as questões sociais, os nossos estudantes têm que ter agora, ainda mais nesse caso que teve da Mari Ferrer, um maior investimento em medidas socioeducativas para mostrar para os nossos estudantes que a sociedade não é balbúrdia, que a sociedade ela é um lugar onde todos devem ser aceitos e onde todos têm o direito à liberdade. Então, nós temos que ter total controle disso, mas, como eu já havia dito, nós não podemos esquecer de dar apoio aos nossos estudantes, ainda mais neste momento que está cada vez mais piorando, e o governo, principalmente aqui em Minas Gerais, não está dando o devido foco aos estudantes. E nós também devemos apoiar as escolas que estão fazendo mágica para tentar conseguir chamar a atenção dos alunos. Nós devemos juntar com essas escolas que estão promovendo a educação para mostrar para os nossos estudantes que o futuro pode ser melhor que o agora. E que a educação pode ser, sim, o foco principal do governo. Mas para isso nós temos que nos juntar, nos unir, não deixar que as escolas, como eu já havia dito, sejam alvo militar, sejam, assim, os nossos próximos cadetes. Todas as escolas não podem ser esse foco, as escolas têm que ser foco da educação aberta e de investimento. Mostrar que a desigualdade econômica não é para ser assim, que todos devem ter acesso à educação. E também promover, como eu já havia dito, a tecnologia, a internet, e lutar para os estudantes que querem acompanhar as aulas online, mas que seja de opção deles, e não que seja a única opção em que eles não possam ir às aulas presenciais. Como nós já havíamos dito algumas vezes, nós defendemos totalmente a volta às aulas de maneira segura, mas nós não queremos que os nossos estudantes sejam sucateados num EAD que eles não têm o devido aprendizado. Nós lutamos pelo EAD, mas nós também lutamos pelas aulas presenciais. E também lutar para que os nossos estudantes não se percam num mar de desmotivação como está sendo o EAD. Então, juntando todas essas questões, eu acho que juntos nós podemos fazer a diferença e nós podemos sim mostrar para esse governo que os estudantes ligam sim para a educação e que, se depender, nós vamos sim às ruas, nós vamos sim fazer atos,
nós vamos respeitar as ordens da saúde, da Organização Mundial da Saúde, mas nós vamos sim fazer as ações via internet, redes sociais, às vezes até em rádio, às vezes em outras opções, mas nós vamos sim mostrar para os nossos estudantes que nós ligamos para a educação, que vai ser sim um alvo de investimento e que juntos nós vamos melhorar essa educação que no momento está sendo uma das piores. Nós vamos juntos promover a educação igualitária e mostrar que a nossa sociedade tem como foco principal a educação. Bom, encerro agora a minha fala. Caio, muito obrigada pela fala, foi ótimo. E, primeiramente, eu quero agradecer ao Arthur, o Ramon e o Caio pelas falas e principalmente pela presença. Muito bom e muito importante ter vocês aqui nesse momento com a gente. E o Caio, ele falou algo muito importante, que é sobre os abismos que a pandemia abriu no nosso país, mostrando a imensa desigualdade social e econômica que a gente tem. Mas, além disso, mostrou também a desigualdade na educação. A educação atual no Brasil, ela não é de qualidade, ela não é inclusiva e ela não é justa. A gente vê uma quantidade imensa de alunos completamente perdidos porque não tem acesso à internet, não tem acesso à apostila. Vai ver, tá em uma zona rural que nem energia não tem, passando por situações absurdas que fogem da nossa noção e compreensão. E isso é absurdo, é ridículo. E o tempo todo a gente vê pessoas romantizando e falando como se fosse algo extremamente bonito, estudantes tendo que andar quilômetros para pegar a apostila, tendo que fazer até demais para pegar a internet e estudar. Situações assim a gente precisa repudiar o tempo todo, não romantizar ou algo do tipo. O governo Bolsonaro, ele está o tempo todo mostrando que é contra a educação e principalmente a educação pública, fazendo cortes nos IFs, colocando, como eu já disse, estudantes em situações ridículas, e a principal solução para isso é o envolvimento, a mobilização e a manifestação. Então, se envolvam, se manifestem e se mobilizem contra esses absurdos. Apesar que, com tudo isso acontecendo, estudar e fazer pesquisa é revolucionário. Então, todo mundo aqui está fazendo algo importante. Mas destaco essa importância da mobilização e do envolvimento. A gente tem o Grêmio, tá de portas abertas para todo mundo que quiser participar, ajudar. A gente está na luta, até porque a luta é essencial para a gente conseguir combater esse governo. E algo que o Arthur falou que é muito importante sobre a crise na educação. Isso que está acontecendo com a educação hoje no país, ela não é uma crise, é um projeto. E a gente precisa estar o tempo todo lutando contra o projeto do Bolsonaro de destruir a educação no Brasil. Para finalizar, queria de novo agradecer aos convidados e à organização da Semana de Ciência e Tecnologia por ter idealizado uma mesa de um tema tão importante para a gente, do ensino médio. E agradecer também o Arthur, que teve um papel essencial lá no início, quando a gente montou o Grêmio. Se não fosse por ele, talvez o Grêmio não estivesse tão consolidado como está hoje. Agradecer também os meus camaradas do JS, o Caio e o Ramon. Agradecer vocês por todo o trabalho na UCMG, na União Nacional e Estadual dos Estudantes. É muito lindo e muito importante tudo isso que vocês fazem pelos estudantes. Então, a gente encerra aqui. Se
Não, ainda temos perguntas, eu esqueci. Desculpa. Então, eu vou abrir para perguntas. Vocês podem ligar o microfone, digitar no chat, mas se sintam à vontade para perguntar, por favor. Pedro, pode falar, pode ficar à vontade. Então, saudações a todos e todas aqui. Talvez aqui está caindo uma chuva tremenda aqui onde eu estou, então pode ser que a imagem esteja meio ruim. Se ficar ruim o meu áudio, me avisa que eu desligo a câmera. Mas a minha pergunta, eu queria fazer uma pergunta para o Ramon aqui, acerca do papel que a União Nacional dos Estudantes, a UNE, tem jogado para se conseguir resolver o problema do acesso, né, que muitos estudantes estão tendo. A gente tem universidades aí que não estão conseguindo ter um período, a gente está vendo aí uma dificuldade muito grande de acesso que muitos estudantes têm relatado. Eu sou um grande crítico ao ensino remoto, mas eu fui voto vencido aqui no Instituto, e eu gostaria de ouvir como que a UNE está conseguindo lidar com essa situação, porque se a gente pega situações como universidades muito distantes, vou dar um exemplo da UEA, Universidade Estadual do Amazonas, que tem campus em locais que basicamente tem índios, né? Que você não tem acesso remoto a nenhum tipo de sinal de celular, por exemplo. Né? Isso é uma prova, inclusive, eu aproveito a minha fala aqui para comentar, como a privatização é muito ruim. A gente está vendo a situação do Amapá, né, mostrando como não tem energia chegando para todo mundo na mão da iniciativa privada, e a nossa conexão de celular. Ontem o Rafael fez, inclusive, uma pergunta muito interessante no nosso debate da noite sobre a questão da banda larga. Como a gente tem conexão de celular, conexão de internet péssima no nosso país. E quando acontecem situações como essa pandemia, a gente tem a amostra de como isso é ruim. Então eu gostaria de saber como que a UNE está conseguindo lidar com essa demanda crescente, já que acaba sendo o representante dos estudantes, né, nesses mais diversos locais. Haja visto essa dificuldade de acesso que a gente tem. A gente tem um país, né, geograficamente muito grande, do tamanho de um continente, e que não necessariamente todas as pessoas conseguem ter acesso. Então eu gostaria de entender como que a UNE está fazendo essa defesa aí, haja visto essa dificuldade de acesso que a gente tem num país continental. Agradeço e parabenizo aí, gostei muito das falas de todos vocês, em especial da última da Maria Clara. Muito boas as falas, um excelente debate, um nível muito alto da nossa semana de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado. Posso já, Maria? Pode, claro. Então, primeiro, prazer, Pedro, estar falando com você aqui. Pedro, que sempre contribuiu muito para o movimento estudantil na sua trajetória, também fez parte da direção da UEE, e é muito bom encontrar, né, com pessoas que já se dedicaram tanto também à luta dos estudantes. Então, primeiro, acho que o grande desafio, né, foi manter o movimento estudantil funcionando e articulado, porque para resistir o movimento estudantil ele também precisa estar mobilizado, né? E estar mobilizado na pandemia é uma maneira muito, muito peculiar. Então, primeiro a UNE sempre orientou que as gestões de centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, DCS, buscassem formas de continuar em diálogo com os estudantes para que as pontes não fossem quebradas, para que esse diálogo continuasse existindo, e também para que essas entidades não deixassem as suas gestões vencerem e, enfim, que prorrogassem, buscassem maneiras de consciência entre os estudantes para que as gestões não acabassem no meio da pandemia, porque isso pode ser catastrófico, né? Quando você
acaba uma gestão e não encaminha o processo eleitoral para próximo, muitas das vezes a entidade corre o risco de ficar anos sem funcionar. Então, é por isso que é importante, principalmente vocês aí que estão com o Grêmio, porque a gente brinca que muitas vezes o Grêmio acaba quando uma geração forma no terceiro ano, né? Então, é importante sempre estar buscando contato com novos estudantes para não deixar com que essas entidades acabem. Mas, enfim, tendo esse primeiro desafio, a Uni buscou uma série de medidas, né, pontuais, como, por exemplo, a orientação de que os estudantes participassem ou buscassem massivamente a participação nos conselhos, né, conselhos de graduação, conselhos de pesquisa, de extensão, de pós-graduação, nos conselhos superiores das nossas instituições, justamente para estar pautando que o ensino remoto para eles, para nós, estudantes, geraria uma série de especificidades e que a gente não é simplesmente pegar e entrar no ensino remoto, que a gente precisa de um orçamento, que a gente precisa de um plano emergencial, da liberação de recursos extraordinários. Então, é muito importante a participação dos estudantes nesses espaços institucionais, né? Dentro dos IFES, dentro dos Cefetes, dentro das nossas universidades, para pautar essa questão e para trazer um pouco disso, né? Um pouco da realidade dos estudantes. Um outro ponto que a Uni fez junto com as entidades foi a elaboração de um documento, que é um documento que é o plano emergencial para esse período de pandemia. Esse plano foi elaborado junto com a UBS e com a NPG e justamente visava algumas diretrizes para que as universidades continuassem cumprindo o seu papel de ensino, de pesquisa e de extensão, mesmo nesse período da pandemia. Então, nesse plano emergencial, as entidades elencaram algumas questões, como manter as nossas universidades funcionando, inclusive apontando de onde podia sair o dinheiro. Acho que hoje é uma grande contradição manter o teto de gastos no nosso país. Então, se a gente hoje quer pautar instituições federais que, de fato, cumprem o seu papel social, seu papel de desenvolver o país, não dá mais para a gente manter o teto de gastos. Então, acho que o ponto principal hoje, um grande desafio da nossa geração, é derrubar o teto de gastos, justamente para voltar a ter a capacidade de investimento, voltar a ter a capacidade de desenvolvimento. Então, acho que é um grande ponto também para ser superado. Além disso, outras várias ações pontuais começaram a surgir, como, por exemplo, parcerias com polícias civis, polícias federais, para que aparelhos apreendidos em investigações que seriam destruídos fossem remanejados para estudantes. A Uni teve à frente disso em diversas cidades, porque se a gente não consegue essa resposta imediata do governo federal, a gente acaba buscando outras respostas, né? Tentando também mobilizar com outros setores da sociedade civil. E, nesse momento, por exemplo, o sindicato de professores, como o Sinasef, sempre nos ajudam muito. Então, a gente pauta dentro da nossa instituição, institucionalmente, pauta investimento com o governo federal, com o governo estadual, mas também busca, por nossas próprias pernas, superar essas barreiras, né, para fazer com que o estudante sinta o mínimo possível de impacto na sua formação, né? Já que também acho que quem mais sofre é o estudante filho de trabalhador, o estudante que é trabalhador, porque para ele estender o seu tempo na escola, estender seu tempo na universidade, é muito prejudicial e demanda um esforço muito grande, né? Trabalhar de dia, estudar de noite, virar a noite fazendo trabalho, virar a noite estudando para entrar na universidade, a gente sabe que não é fácil. E quanto mais a gente prolongasse isso, a gente sabe que poderia aumentar aí a chance desse estudante desistir, né, da educação, desistir do seu desenvolvimento intelectual. Então, a gente buscou ao máximo aí medidas também para tentar diminuir esse impacto, mas é claro que o norte principal as verbas, né, lutar por instrumentos que liberem investimentos para a educação, como a derrubada do teto de gastos, que a gente acha que hoje é o fundamental para manter o funcionamento dos IFES e das nossas universidades federais.
Obrigada, Ramon. Ranucci, pode fazer a sua pergunta. Oi, gente, boa tarde. Quero primeiro parabenizar, né, pela mesa, pelo debate. Muito bom ter esse espaço na nossa Semana de Ciência e Tecnologia. Muito bom mesmo, fico muito feliz. Fico, inclusive, aliviada de poder ter isso acontecendo na instituição que eu trabalho. E aí, eu queria fazer uma pergunta para os meninos, assim, aí vocês escolhem quem vai responder, quem se sente mais à vontade, até a Maria Clara também pode responder, que é com relação ao que a gente tem vivido, né, nesse momento agora no país, com relação às reformas educacionais, né? Então, assim, a gente tem vivido intensamente agora o ensino remoto, que veio igual um terremoto mesmo, e a gente consegue perceber o uso que isso, né, que tem por trás do ensino remoto, quais os possíveis, né, e catastróficos efeitos mesmo do ensino remoto para a nossa educação. Mas anterior a isso, né, a gente já tinha aí uma proposta de reforma educacional que é com a base, com a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, a reforma do ensino médio. E aí já vem esse debate há um tempo, agora nesse período de isolamento, de ensino remoto, parece que é um cenário assim extremamente favorável para que essas propostas sejam efetivadas, porque a gente não consegue debater direito, né? A gente não tem um encontro, não estamos na escola e as decisões são tomadas. E aí eu queria saber, do ponto de vista assim, do movimento estudantil e das entidades que vocês representam, das reuniões que vocês estão participando, como que de alguma forma, assim, né? O que vocês estão aí tentando fazer para incluir os estudantes nesse debate e o que vocês imaginam aí de caminho, porque eu sou professora de educação física na instituição, né, aqui no Campus Piuí, e percebo, assim, que a ideia é ter uma reforma cada vez mais, né, reformas educacionais que vão tirando experiências, né, sensíveis, estéticas do currículo, então experiências reflexivas, filosóficas, do campo da sensibilidade, acabam não tendo tanto espaço, né? Porque aí a ideia é formar com currículos cada vez mais técnicos, cada vez mais restritos, e aí a filosofia perde espaço, a sociologia perde espaço, a educação física perde espaço, a arte perde espaço. Então, eu queria saber, assim, se de alguma forma, né, vocês podem apresentar para a gente aí uma possibilidade de inserir, inclusive, o Campus Piuí, né, os estudantes, o Grêmio do Campus Piuí, para a gente trazer esse debate para o nosso campus mesmo, porque o que eu ouço é uma lei, né, a Base Nacional Comum Curricular, a reforma do ensino médio é uma lei, a gente tem que cumprir. E aí, se vocês têm aí um cenário para apresentar para a gente de um debate que vocês já, com certeza, já estão fazendo, e de como que a gente pode inserir isso no nosso campus, né? Para os estudantes entenderem o impacto disso, para eles fazerem parte dessa construção. É mais nesse sentido, assim, se vocês puderem falar um pouquinho das reformas aí educacionais e do currículo. E parabéns mais uma vez, viu, gente? Aí vocês escolhem, fiquem à vontade aí, quem quiser falar. É, Posso começar? Eu não sei quem vai falar Pode agora. sim, fica à vontade, Caio. Ah, tá certo. Bom, ano passado nós tivemos, né, aquele encontro que, dia desse, se eu não me engano, é o Dia da Educação, né, que junta nas escolas no sábado, quando que eu fui na reunião, eles reclamaram até de ser no sábado, porque, né, um sábado um dia é muito ruim. Na verdade, antes mesmo da pandemia, a Secretaria de Educação, em questão da BNCC, já limitava bastante o diálogo. Vamos começar por ser uma reunião no sábado, já foi bastante limitado só por ser no sábado, tanto que até mesmo eu tinha falado na reunião na hora que não tinha sentido ter uma reunião no sábado, porque os estudantes não iam levantar cedo para vir
para a escola no sábado, e realmente foi verdade, as pessoas estavam cansadas, às vezes tinham que estudar, tinha gente até que trabalhava no sábado, então não puderam comparecer e ficaram perdidos porque não houve um diálogo. Então, antes da pandemia, já não havia um diálogo correto, eles simplesmente iam nas escolas, conversavam algumas coisas, e o que era muito engraçado é porque nunca tinha um diálogo evidente, pelo menos na reunião que teve na minha escola não tinha um diálogo tão evidente. A gente mostrava as ideias, mostrava as opiniões, que eram muito bacanas, aliás, e que não tinham um alto custo, ou custo nenhum, no caso. E eles simplesmente chegavam e viravam, vai acontecer isto, e é isto. E não tinha totalmente aquele diálogo. Claro, teve aquele formulário, né, online, onde eles coletaram as ideias, mas nem as respostas do formulário foram divulgadas, o que eles acharam. Então, assim, primeiramente, eles estão usando a pandemia principalmente para fazer tudo debaixo dos panos, porque tudo eles podem usar como desculpa que não tem estrutura para fazer isso, não tem como ter um diálogo muito aberto com as escolas, os estudantes têm que fazer o ensino remoto, mas isso já é muito complicado para eles ficarem focando em outras questões. Então, por exemplo, assim, primeiramente é a falta de comunicação. A comunicação é a base de tudo e é a principal que a Secretaria está cortando. É a principal que tanto nós, como vocês aí do Grêmio de vocês, do IF, e nós, do escolas estaduais, privadas e o resto do estado, temos que ter isso como diálogo. Temos que promover a comunicação, tem que ir atrás, tem que bater na porta, tem que virar e falar assim, oi, aqui. A reunião é para todo mundo participar, tem disso não, entendeu? Não pode deixar isso acontecer. Tem que ser bem direto, tem que ser curto e grosso, tem que mostrar que nós estamos ali e que nós não vamos desistir enquanto a gente não participar, não ficar por dentro do que está acontecendo, o que eles estão usando nesse momento de pandemia, em vez de verem uma coisa assim, nossa, nós devemos dar mais atenção para os estudantes, para a opinião deles, como eles estão se sentindo, não. Eles estão fazendo assim, vamos aproveitar que eu fico por debaixo dos panos, que ninguém vai ficar perguntando as coisas durante a pandemia, já tem coisa demais para fazer. A gente fazer as nossas artimanhas, o nosso projeto. Então, assim, primeiro de tudo é a falta de comunicação. Segundo é a questão do pensamento. É tipo assim, todas as matérias que envolvem sociologia, filosofia, todas as outras que fazem nós, como seres pensantes, termos uma ideia e visão sobre a sociedade, o governo está querendo cortar. Artes, sociologia, filosofia, até a educação física. Então, por exemplo, assim, tudo que é essencial para os nossos estudantes, o governo está querendo tirar de pouquinho em pouquinho, está querendo remover uma coisa aqui, outra coisa ali, bem devagarzinho, para ninguém notar a falta, quando todo mundo notar, já está destruído. E não é assim. Além de ter a comunicação, o governo tem que pretender investir na educação e não remover da educação. Não tem o porquê de remover essas questões, já que a sociedade tem que ser formada por seres pensantes e conscientes e não por alunos que não tiveram educação adequada e não sabem como reagir. A questão é que, além da comunicação, eles estão querendo intervir desde o salário dos professores e tudo que envolvam a eles, até a própria estrutura da escola, já que eles estão querendo que fechar escolas em vez de abrir escolas. Outra questão também é principalmente em questão política agora, que muita gente fica falando assim, vou abrir escola, vou fazer isso pela juventude, no final não faz nada, ou isso como desculpa. Então tem que cobrar dos nossos políticos, dos nossos representantes, que a educação e o currículo básico tenha como principal objetivo de levar a educação pública, aberta e de qualidade, e não de remover e transformar ela em privada, e nem favorecer o que já está mais rico e deixar o que está mais pobre, nem tirar aluno de escola. Nós temos que promover a educação e não remover ela. Outra questão também, além da falta de diálogo, é a questão, como se diz, é a questão das próprias aulas, que eles ainda querem colocar mais alunos em umas escolas e tirar de outras, promovendo que o estudante escolha o que ele quer estudar, já que, na verdade, não vai ser bem assim. Vamos supor que o estudante escolha um curso ou alguma coisa que fica do outro lado da cidade.
Vamos supor assim. É o que ele gosta, foi o que o governo pretendeu dar a ele, e é isso. Ou seja, o estudante, em vez de ter aquele curso perto da escola dele, com toda a adaptação, toda a questão, se tivesse condições, se tivesse estrutura, não. O governo vai passar esse aluno para uma escola lá longe e vai virar e falar assim, então, querido, você que se vire. Porque o governo não vai querer dar ônibus para cada estudante de uma ponta da cidade para outra. E mesmo que fosse, você já viu que nem todos os ônibus providos pela escola são totalmente de boa qualidade. Então, você já viu que já vai ter aquele descontrole. Então, primeiramente, as questões que a secretaria está querendo fazer são literalmente doidas, algumas questões. Algumas são até que muito boas, mas outras, e grande parte delas, de 100%, 2% pode ser aproveitável e os 98% é pura loucura, porque as escolas não têm total infraestrutura para colocar mais alunos em uma e deixar poucas com outra. E essas escolas que vão ficar com poucos alunos, vai mandar os alunos embora? Como é que vai fazer, entendeu? Então, além da falta de comunicação, é a falta de viabilização estrutural das escolas. Nós temos que priorizar, certamente, né, que o estudante tenha a opção de poder escolher, mas que tenha a questão básica, que consiga, né, que o estudante consiga estudar de boa qualidade, mas de acordo com o que pode ser provido. E as matérias, de resto, que aparentemente não tem como mandar esse aluno para outra escola, promover as atividades dela dentro das matérias, ou adicionar essa matéria. Porque não adianta a gente ficar removendo e falando assim, nossa, mas eu coloquei essa matéria aqui em escola tal, sabendo que o estudante não consegue ter acesso a essa escola. E também tem que promover a questão dos IFs também. Tem que aumentar o investimento. A gente só vê corte atrás de corte. E a gente só vê pouca utilização do dinheiro. E aí o dinheiro, às vezes, não é nem bem gasto o dinheiro que o governo está fazendo. E às vezes está tendo aquela falta de transparência, porque você não sabe o que está acontecendo na escola. E nem o que o governo está fazendo. Aí essa falta de transparência, às vezes a escola fala assim, mas nós não recebemos esse dinheiro. O governo vira e fala assim, uai, mas eu te mandei aqui, está escrito aqui. Entendeu? Então, por exemplo, assim, além de ficar divulgando coisa falsa e ficar colocando tudo, até nos próprios stories que vocês podem olhar no Instagram da Secretaria de Educação, falando do currículo, falando do estudo, mostrando umas mil maravilhas, na verdade está uma droga, os estudantes não estão conseguindo estudar direito não, porque está faltando investimento, faltando adaptação, foi feita uma coisa corrida e não está sendo direito, está faltando a participação, e isso não está dando certo. Aí no futuro vai ter aquele monte de estudante que às vezes não aprendeu as coisas direito, e como é que vai chegar na profissão certa? Isso não dá certo. Os estudantes têm que ter a participação, têm que ter uma educação básica de qualidade, e nós temos que investir, não é só nas que já estão mais ricas, nós temos que investir principalmente nas que estão mais pobres, e igualitando a questão do dinheiro, entendeu? E até mesmo o currículo nacional, apesar de que ele seja um grande foco, a educação está passando tudo por debaixo dos panos, e é tudo, desde a questão estrutural até a questão dos professores, isso está muito errado. Sobre a questão do currículo, né, nós temos sim que ir bater na porta da secretaria, nós temos sim que ir contatar e falar assim, oi, essa reunião aqui a gente quer participar, isso é justo aqui, porque, gente, são reuniões, essas reuniões antes, elas seriam nas escolas, com os estudantes. Temos que promover esse acesso de participação. E não é só passar uma folhinha pela internet, assim, falando lá digitar. Não, tem que valorizar a opinião do estudante. Tem que levar a sério o que ele fala, porque não é só um aluno, não, são vários. E não vão ser um monte de pessoas sentadas numa cadeirinha, num ar-condicionado, querendo o que gasta menos, que vão definir o que é melhor para a educação ou não. São os próprios estudantes, os professores, quem está ali na linha de frente ali, ó, que sabe como que a educação funciona. Não são pessoas que querem menos dinheiro, não. Que querem distribuir menos dinheiro. São os próprios alunos e os professores, e a escola, os IFs, os grêmios,
toda a comunidade escolar, acadêmica, que tem que decidir primeiramente. Não são um bando de gente no governo, não. Claro, eles também têm o direito de decidir também, mas nós temos que ter o direito primário de poder dar a nossa opinião, e eles têm que valorizar primariamente a nossa opinião, e não o que gasta menos dinheiro. A escola tem que ter, sim, aulas de sociologia, e eu recomendaria ter em todos os anos, não só no primeiro, segundo, terceiro, porque eles foram cortando assim, eles foram tirando de pouquinho em pouquinho. E foi dando valor para outras coisas que, às vezes, nem precisava de tanto valor. Aí tá, cortaram essa questão. Aí vai tirando do currículo. Aí vai tirando as coisas, vai tirando o laboratório, porque essa matéria não precisa mais. Vai tirando biblioteca, vai tirando palco. A questão social é muito importante. Nós temos que dar valor à física, nós temos que dar valor à educação física, nós temos que dar valor à sociologia, nós também temos que dar valor à arte. Então, assim, foi aquela coisa que eu já tinha falado, além da falta de comunicação, é a falta de opinião também, porque acaba que, às vezes, a própria falta de comunicação faz a gente saber. Às vezes, a gente não sabe o próprio rumo que né, o currículo agora está levando. Às vezes, o governo pode ter deixado lá, porque você só vê agora coisa no governo, coisa que mostra aquele povo tirando foto, assim, do pet, mostrando uma coisa ou outra, que às vezes pode até ser mentira. E não mostra coisas que são realmente, assim, importantes de verdade, como o currículo base, como as pesquisas de educação, aí fica aquela coisa escondida, e no futuro isso cai em peso. E não são só para nós, não. São para aquelas pessoas que estavam lá sentadas na cadeirinha, que são idosos, que vão ver os médicos que agora são adolescentes, mas no futuro pode ser o médico deles, pode ser quem está fazendo uma reforma na casa deles. Então, eles têm que priorizar principalmente a educação, e não é ficar tirando dinheiro para fazer estradas, ficar tirando dinheiro para fazer essas coisas. Não, tá certo, são muito importantes, mas tem sim que ter um investimento. Caio, desculpa te interromper, mas conclui, por favor. Ah, certo. Então, é basicamente isso, a questão da comunicação e a questão da participação dos estudantes, porque agora está difícil a gente ter realmente um foco sobre o que eles estão fazendo. Esses dias para trás nós tivemos, né, uma reunião da Assembleia Legislativa para falar sobre isso, mas não se falou muito sobre a questão do currículo base. E está complicada essa questão com a secretaria. Então, nós temos que ter a comunicação, a participação e a maior transparência sobre o que está acontecendo desde dentro da secretaria, desde o currículo base a tudo. E os grêmios, os IFs, têm que ter total participação, manifestação, e tem que ter o apoio da própria organização nesse caso. Muito obrigado. Posso pegar o embalo? Pode sim, fica à vontade. Valeu. Não, então, eu acho que a pergunta da Ranus foi maravilhosa, inclusive eu e Ranus, saudades, prazer estar com você de novo. Eu acho que, assim, para poder começar a responder, eu queria retomar um pouco sobre como que surge o ensino técnico, né? Na história. A gente já tinha no período, isso, séculos passados, né? As universidades que proporcionavam para as pessoas ter uma formação intelectual. Então, é o espaço onde você se forma e você lê teoria e você se forma intelectualmente. Mas quem eram as pessoas que estavam nesse espaço, né? Geralmente era quem já tinha condição financeira, era filho de não sei quem, filho de médico, filho de doutor, nessa sociedade há séculos passados. E aí surge as escolas de artífices, né, que era como chamava e tal, que começou a formar os filhos dos trabalhadores para agir de uma maneira operacional. Então, o ensino técnico, assim, há muito tempo, ele serviu para cumprir esse papel de trazer uma mão de obra barata e técnica, operacional, para os trabalhos da sociedade. E a partir disso surge, por exemplo, o Sistema S, né? O Senai, SESI, esses sistemas que são que a gente já conhece e vê no dia a dia. Com o avanço assim, das lutas sociais, principalmente, surge a rede de ensino técnico da rede federal, dos IFs, os Cefetes, os colégios de aplicação das universidades, que, no geral, tem mais investimentos do que tinha antes e é mais expansivo.
Então, a gente vê hoje uma rede de Instituto Federal em Minas Gerais, por exemplo, que tem o maior número de institutos do país. São dezenas de institutos que tem em várias regiões da cidade, mas ainda cumpre esse papel mais técnico, mais operacional. Então, por exemplo, quando a gente vai na região de Inconfidentes, Ouro Branco, Congonhas, Lafayette, Ouro Preto, são institutos que têm cursos de mineração, porque na região é uma região de mineradoras, da Vale. Então, a ideia é formar para que a juventude, para que os jovens estudantes daquela região trabalhem de uma maneira operacional nessas empresas, assim. Então, acho que a nossa luta hoje, e até hoje, na verdade, é por uma educação menos tecnicista, né? Que seja isso, assim, de menos sobre apertar o parafuso e mais sobre do porquê eu estou apertando esse parafuso. E acho que isso passa muito pelas disciplinas que a gente tem na nossa carga horária, na nossa grade, né? A gente está falando aqui de uma educação que a gente usa sempre o termo, né? Educação socialmente referenciada. O que significa isso? Significa que o que a gente está aprendendo, o que a gente está produzindo, vai servir para a sociedade, que é quem investe na gente, que é o investimento público. A gente fala muito na FENET que a gente defende a politecnia. Vocês podem até procurar, pesquisar depois aí no Google, que tem alguns exemplos de politecnia, até no Brasil já tem, eu acho, se não me engano, em outros lugares também, que é justamente sobre uma carga horária de um curso técnico que é pensado para resolver um problema da sociedade. Aí eu queria rapidinho só que alguém falasse aqui no chat o curso que alguém faz aqui no Piuí, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Eu fui fechar o chat agora. Demorou a abrir. E, gente, quem do técnico aí? Fala aí algum curso que vocês fazem. Um curso técnico de Piuí. Arthur, aqui só tem edificações. Boa, serve demais. Por exemplo, a gente tem hoje no nosso país um déficit habitacional. Existem milhões de pessoas sem casa e vários lugares sem cumprir função social. O que a gente está falando de politecnia é que a nossa formação, ao longo de todo o curso, todas as disciplinas, seja sociologia, filosofia, matemática, física, as disciplinas técnicas, elas têm planejamento urbano, por exemplo, tem que servir para que no final das contas a gente saia dali para poder pensar qual vai ser o planejamento urbano da nossa cidade, como que a gente vai diminuir esse déficit habitacional. É isso que é essa educação socialmente referenciada. E acho que a reforma do ensino médio, ela é um retrocesso nesse sentido, porque ela elimina disciplinas que trazem esse aspecto sensitivo, esse aspecto experimental, ao mesmo tempo que limita as oportunidades, porque volta a colocar numa caixinha parte da sociedade, a classe pobre principalmente, a ter que procurar ao redor da sua casa escolas que só ofertam um curso. Então, a pessoa está ali sem como como chegar em outros lugares e ter outras oportunidades de curso, por exemplo, e por isso que a gente defende, inclusive, o fim do vestibular, porque, por exemplo, o vestibular ele é um funil, né? Então, poucas pessoas passaram para o IF. Por que isso não pode ser para todo mundo? Por que pensar a educação dessa maneira não pode ser para todo mundo, né? Então, na universidade não é diferente, porque essas disciplinas das ciências humanas, por exemplo, são as que são criminalizadas, são as que são taxadas como relacionadas a drogas, relacionadas às coisas que são descriminalizadas na sociedade. Então, é esse o caráter, assim, a caracterização que tem a educação. Nesse governo, né, que já tem um traço neoliberal desde o governo do Temer, desde antes, por exemplo, é do lucro, é do empreendedorismo, é do futurice, né, ou como a gente chama, é do faturice. Então, a gente tem que questionar essas coisas, para que serve a educação. Então, a gente quer uma educação, uma formação que sirva para a sociedade, e até porque se o investimento é público, né, a produção que a gente faz também tem que ser pública. Então, isso que a Ramos traz é muito bom para a gente pensar, questionar e sempre levar com a gente, independente de onde a gente esteja, seja no ensino médio, na escola técnica, na universidade. Para completar bem rapidinho aqui, Maria, eu acho que não podia passar, esse é um debate muito bom, professora. Eu acho que o conjunto do setor da educação já vinha discutindo, né, que o atual modelo
de escola pública que opera no país hoje é um modelo ineficiente, um modelo que aumenta muito a defasagem, que muitos alunos abandonam ela, já é um modelo de escola que não nos interessa, um modelo muito parecido ainda com o que foi pensado na ditadura militar, e hoje a evasão escolar é muito grande. Então, a gente já vinha, né, pautando que era necessária uma reforma escolar, né, uma reforma da educação pública brasileira, e aí a gente olhava com muita atenção, por exemplo, para o que vinha acontecendo nos IFES, né, se era o modelo que teria que ser um modelo geral para o país, se olhava com muita atenção também para os CIEPs, organizados e pensados, né, por Darcy Ribeiro e Brizola. Então, a gente já apontava alguns rumos, né, porque a gente achava que essas escolas já não mais respondiam à expectativa da nossa sociedade. Só que, com certeza, não é essa barbeiragem que foi feita no governo Temer, né, e pensada na gestão do Mendonça Filho, à frente do Ministério da Educação. Foi uma barbeiragem tremenda e que, para mim, já se mostrou o que a gente defendia na época, né, que seria um verdadeiro desastre. Cortar troncos do ensino não vai adiantar. Né? Por exemplo, como que você vai formar cidadãos com pensamento crítico se você elimina de uma região da cidade, por exemplo, o ensino de história, geografia, sociologia, filosofia? A gente também sempre apontava o risco das escolas sempre preferirem uma determinada área do conhecimento, e aí o estudante que se interessasse por outra teria que percorrer distâncias muito longas, e a gente já está vendo que os números não são bons, e que isso não foi o melhor caminho, né? Como a gente já sabia. Mas naquele momento ali parecia que era um desespero por popularidade, né? Então, o governo optou por esse caminho, mesmo a gente sabendo que não ia dar certo. E também a gente sabe a agonia que é, muitas vezes, escolher o curso superior, escolher qual faculdade fazer. Agora, imagina a gente escolher mais novo ainda qual a área do conhecimento que a gente vai fazer, e aí, se você se arrependeu, você não teve contatos com determinada área do conhecimento. Então, assim, é catastrófico esse modelo, fora que elimina uma parcela significativa de uma determinada área do conhecimento, né? Já que a gente sabe que, por exemplo, ciências humanas, educação física, vão ser deixadas de lado para um ensino maior de matemática, física, química, empreendedorismo, que eu, sinceramente, não vejo que é a solução para o nosso país. A solução hoje, por exemplo, é o Zema parar de cortar o orçamento da FAPEMIG, fazer mais concursos para professores. Não dá para você ter um número tão alto de professores com designação e poucos concursados, né? Então, a gente já tem um caminho, já tem uma ideia, né, do que melhoraria os nossos índices, do que melhoraria a educação no nosso país e no nosso estado, mas com certeza não é esse modelo. A reforma do ensino médio é um verdadeiro desastre e a gente defende que ela precisa ser revogada. Então, vou responder a sua pergunta bem rapidinho, só para fazer um recorte na situação do campus de Piuí. Você tinha falado sobre qual a melhor forma de tratar esses assuntos, como, por exemplo, corte de verbas no IF. É sempre muito importante a gente frisar que o Grêmio ele não é vinculado às direções, à reitoria, ele é livre. E às vezes não, é ilusória essa relação Grêmio e diretoria na questão liberdade de expressão. É ilusória e seletiva, porque muitas vezes a gente só recebe voz e apoio quando a questão beneficia as direções e as reitorias. Posso dar um exemplo, o Arthur deve lembrar disso, bem lá no inicinho, quando a gente estava começando as discussões sobre o IAD, a gente teve uma reunião com a PROEM, que na teoria era para a gente dar a nossa opinião sobre o IAD, nossos pontos de vista, falar sobre nossa realidade, mas na prática foi uma reunião
bem mais para impor as ideias da reitoria, e lá tinha alunos até de Bambuí, né, que é aqui bem pertinho, levando considerações e realidades muito problemáticas e muito importantes para a discussão do IAD, que foram completamente ignoradas. Então foi uma reunião bem, mas assim, tá, ok, eu sei que vocês têm problema, que vocês são contra o IAD, mas a gente vai implementar da mesma forma. E o Grêmio, ele já tem há um tempo organizado e pensado na construção de palestras para falar sobre o corte de verbas, de forma bem aprofundada, explicando tudo com detalhe, para que tudo fique o mais claro possível. O Grêmio também já tem feito palestras no decorrer do ano, como o Setembro Amarelo, e a gente pretende estar a cada ano, a cada troca de representantes, fazendo ainda mais palestras e debatendo ainda mais temas, porque isso é essencial. Falar sobre essas questões problemáticas é muito importante. O debate ele é muito importante. E já seguindo para a nossa última pergunta, porque o nosso tempo está bem apertado, estendeu muito o debate, o que é ótimo, por um lado, o tema é muito importante. E indo para a pergunta da Eugênia. Ela perguntou como a gente enxerga o ensino e a formação no pós-pandemia e que frutos a gente acredita que podemos colher disso tudo. Aspectos positivos e negativos. Posso emendar então, Maria? Claro, fica à vontade. Eu acho que de positivo que a gente vai ter no ensino pós-pandemia, não só no campo da educação, mas em outros campos, é a valorização, né, da convivência social. Eu acho que quando se falava que na escola, que na universidade, a gente aprende não só na sala de aula, né, com as aulas, com as exposições, mas também com o convívio, a gente amadurece melhor, essa convivência é importante para a gente. Eu acho que a gente não tinha tanto a noção do tanto que essa convivência social nos ajuda, nos forma, e o quanto ela é importante para a gente. Então, eu acho que no pós-pandemia, essa convivência vai ser melhor aproveitada. Eu acho que as pessoas vão saber trabalhar melhor ela. E eu acho que também ela vai trazer um pouco dessa reflexão para a gente, né? Eu também acho que a pandemia vai contribuir para a gente pensar políticas de assistência estudantil, do quanto a internet é importante hoje para a formação dos estudantes e que é um bem fundamental. Então, não dá para pautar mais que as pessoas tenham só energia elétrica e água em casa. Acho que a gente tem que começar a pautar a democratização da internet. Acho que temos que começar a lutar mais para ter internet na casa das pessoas, para ajudar não só a estudar, mas a ter mais acesso à cultura, mais acesso à informação. Então, acho que esses são aspectos positivos. E eu acho que de negativo vai ser tentar, né, empurrar sobre os estudantes o ensino EAD a toda forma, né? Justamente por ser um ensino de baixo custo, de um custo menor do que o ensino presencial, mas que a gente sabe também que tem inúmeros pontos negativos. Então, acho que de negativo dessa pandemia vai ser essa sombra que o ensino presencial vai ter agora, que é do EAD, e que, com certeza, muitas vozes vão querer que esse seja o ensino principal e que seja o cargo-chefe tanto de ensino da educação básica quanto do ensino técnico e superior. Então, acho que trouxe esse aspecto negativo aí para a gente. E também, com uma arrecadação tanto dos estados quanto do país diminuiu consideravelmente, eu acho que a gente vai escutar aí por um bom tempo também que se precisa cortar o investimento na educação. Então, vamos utilizar bastante aí esse período da pandemia para justificar que os orçamentos dos nossos institutos federais, das nossas escolas, universidades,
sejam cada vez menores. Acho que a gente vai ter que conviver, infelizmente, aí com essas sombras. Caio ou Arthur, se vocês quiserem falar, podem ficar à vontade. Caso não queiram, a gente encerra. Bom, posso participar? Quer dizer, pode ser minha vez. Pode sim, fica à vontade. Bom, sobre a questão do pós-pandemia, eu acho que, primeiramente, a pandemia serviu de aprendizado para todo mundo. Então, isso é um ponto positivo, porque a gente teve que aprender muita coisa. Os professores mesmo aprenderam muitos métodos diferentes de aprendizado e foco para os estudantes. Nós tivemos a questão pautada, né, que a internet, a tecnologia e a promoção da ciência devem ser essenciais para a sociedade. Mas, como o Ramon mesmo disse, e faz como minhas falas também, o ensino remoto principal, sendo a principal fonte de aprendizado, é terrível. Então, assim, por mais que possa continuar o ensino remoto, né, mas tendo toda a questão de qualidade, tendo toda uma plataforma de acesso bem estruturada, possa haver continuar, mas em algumas questões, como, por exemplo, você pode optar por fazer um curso online ou presencial. Você pode optar por ter uma aula especial, por exemplo, ter uma aula de apoio, ou depois da aula, ou remota em determinado horário. E aí você pode, por exemplo, num horário disponível, num horário agendado, contatar o professor remotamente. Essa questão são pontos positivos, mas você ter ela como principal método de aprendizado seria muito ruim. E realmente o governo pode considerar como uma possibilidade. E às vezes ele pode usar como desculpa que vai inovar a questão da educação. Quanto pelo contrário, mesmo sendo uma tecnologia, pode haver um retrocesso, porque, como eu já havia dito antes, nada substitui o contato presencial do aluno e professor, ter toda aquela interação com os outros estudantes, a sociedade. Então, o primeiro ponto foi, como o Ramon tinha dito também, o auxílio estudantil, né, que os estudantes possam ter um auxílio ali, ter todo um apoio ali na questão da educação. O segundo ponto é a questão, né, como foi dito também, da internet, da tecnologia, que, aliás, é muito importante, até mesmo na UCMG, nós estamos investindo agora, adaptando aos novos padrões da tecnologia, para ficar, assim, em equilíbrio com os novos padrões, né, de tecnologia e também a promoção da informação. Outro ponto também que foi muito positivo foi que os estudantes conseguiram, assim, se envolver mais com a tecnologia, porque em determinadas escolas, mesmo que não, eles não promoviam tanto o uso da tecnologia, às vezes até restringiam. Então, assim, houve uma interação maior. E também deixou bem clara, outra questão, foi toda uma conscientização, mesmo que indireta, da sociedade, falando sobre o caso da própria sociedade mesmo, sobre as considerações da sociedade e principalmente sobre a desigualdade social. Então, o ponto ruim é tornar o EAD como principal, mas, assim, a pandemia foi de muito aprendizado para todas as pessoas, para toda a sociedade. Desde o mais rico até o mais pobre, ensinou que a doença e que o que deve ser valorizado não é o dinheiro, o que deve ser valorizado são as pessoas, porque o que foi uma frase muito inteligente, apesar de muito forte, é que a aula se repõe e vidas não. E que o dinheiro não é a principal fonte, que nós devemos investir na saúde pública e na educação pública do que tornar tudo privado um pouco sem sal, com falta de comunicação e, às vezes, até mesmo sem sentido e sem falta de investimento. Então, essa é a minha fala.
Bem, então, acho que assim, sobre frutos, né? Acho que isso do ponto positivo é bem como o que os meninos disseram sobre a tecnologia poder ser utilizada como algo favorável para a gente, pode ser alinhada com o que a gente já pratica presencialmente, mas, claro, tendo esse apontamento de que não pode ser utilizada como base principal, mas isso vai ser uma coisa para ser mais aqui para frente, com certeza. Mas acho que tem dois pontos negativos que eu queria destacar. Primeiro, sobre evasão escolar, né? Eu, por exemplo, tenho vários amigos e conheço outros tantos casos de pessoas, de estudantes ao redor do país aí, que são, por exemplo, de cursos subsequentes ou concomitantes, né? Que estudam de noite porque já estudam numa escola estadual ou porque já se formaram no ensino médio, fazem só o curso técnico e hoje estão trabalhando. E essas pessoas têm tido várias dificuldades para poder acompanhar as aulas remotas, né? E não só elas, mas quem está no técnico integrado também. Tem pessoas que estão trancando as matrículas, que não estão indo às aulas. E isso pode gerar uma evasão, pode gerar dados muito, muito críticos assim, para a educação no ano que vem, por exemplo, nos próximos anos. Ao mesmo tempo, sobre aprendizado, o que a gente mais ouve falar no ensino remoto é que ninguém está aprendendo nada. E eu acho que não é uma irrealidade, assim, né? É bem comum isso mesmo. E acho que, se a gente for pensar aí, né, nessas provas que avaliam o ensino médio, que avaliam o ensino fundamental a cada 2, 3 anos, qual que vai ser o resultado disso nesse próximo período? Então, tem esses pontos negativos que eu queria destacar. E aí, essa acho que era a última, né, Maria Clara? Tinha uma pergunta do Bruno que eu queria também responder. Só para poder passar mesmo. Claro, fica à vontade. Só para não deixar batido. Que eu acho que é isso, assim, o debate ele é sempre proveitoso, ele sempre é importante, principalmente entre os estudantes, nos grêmios, né, as assembleias, esses espaços que o Grêmio proporciona, por exemplo, é um espaço de debate, né, assim como esse que a gente está fazendo aqui hoje. Eu acho que não tinha como fugir um pouco dos argumentos que tanto eu, Ramon, Caio disseram aqui em relação ao que a gente está passando na educação nesse período, mas com certeza a gente está aí para discussão, a gente está aí para debater. As redes da FENET estão à disposição para todo mundo que quiser olhar, quiser mandar mensagem. Também estou por aí. E é isso, a gente não foge do debate, não. Não somos nós que fugimos, não. Mas é isso, valeu. Então, agradecendo de novo ao Caio, ao Arthur e ao Ramon pelas contribuições. Sempre uma honra escutar vocês e fazer parte desses espaços junto com vocês. Também queria agradecer muito todo mundo que participou, fez pergunta e a gente encerra aqui. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.